Árabes, judeus do norte da África, negros, índios e a maior floresta tropical do mundo. Personagens e cenários que inspiram a imaginação de Milton Atum. Está começando Impressões do Brasil. Não sendo um autor de autoajuda, é difícil você viver de literatura. Na verdade, você nunca acaba, de fato, um livro, porque os leitores são escritores da imaginação. Eu frequento muito cabeleireiro, só para ouvir histórias. Manaus, em meados dos anos 50, tinha uma paisagem urbana formada por palafitas e sobrados no estilo neoclássico, construídos na época áurea da borracha. Foi nessa cidade, com ar caipira e ao mesmo tempo cosmopolita, que nasceu Milton Atum, filho de pai libanês e mãe brasileira, mas também de origem oriental. Nos primeiros anos de vida, ouvindo os mais velhos conversarem em árabe, chegou a pensar que essa língua era falada pelos adultos e o português pelas crianças. Eu achava que em algum momento da minha vida, a memória daquele idioma falado pelo meu pai, pelos meus avós, sobretudo meu pai e meu avô, ela ia entrar na minha mente, ia ficar armazenada e um dia eu ia, assim como num passe de mágica, eu ia falar árabe. É um ledo engano, porque o árabe é uma língua dificílima e uma das grandes frustrações, aliás, eu tenho muitas frustrações, mas uma das maiores é não falar o árabe. Eu ouvia as línguas árabe e portuguesa e eu ouvia também um pouco de francês, porque minha avó falava francês. Muitos índias falavam, seja o anano, seja tucano, seja o iengatu, mas falavam muito mal o português. Eu lembro que eu tive uma babá que trabalhou na minha casa, ela mal falava português. Foi vamos dizer, uma infância e uma primeira juventude que eu passei em Manaus muito vivas, né? Porque Manaus é uma cidade vibrante, uma cidade portuária, com a presença de muitas culturas. Meu avô e meu pai tinham, vamos dizer, a experiência da imigração, que é sempre uma experiência do deslocamento, da busca por um lugar, né, possível, né, por uma outra pátria. Então eles contavam histórias. Então, vamos dizer que essa experiência do narrador oral, da sabedoria do narrador oral, ela me foi transmitida quando eu era criança. Então, eu ouvi muito essas vozes, vamos dizer, que contavam histórias de viagens, aventuras. Além da religião, da língua e dos costumes, a cultura do outro estava delineando-se por um outro caminho, talvez o mais fecundo para mim, o da narração oral. Essa forma de discurso era usada por exímios contadores de histórias que frequentavam a pensão fenícia, lugar da minha infância. Isso foi a Manaus anterior à Zona Franca. E eu fui também, nessa época, fui cantor, tive uma banda, fui seresteiro, participei de um jornal do Grêmio Estudantil, do Colégio Estadual do Amazonas. Meu primeiro artigo foi publicado, foi no Elemento 106, cujo nome tem uma história. Na época, em 66 ou 67, só havia 105 elementos químicos na natureza. Você vê como a juventude não é pretensiosa. Então, o elemento 106 seria o 106º elemento, vamos dizer, não digo químico, mas já uma descoberta, né,
de 3 jovens ou 4 jovens amazonenses. Nós éramos curumins, nós tínhamos 15 anos. Depois eu fui morar sozinho em Brasília. Então, lá eu escrevi uns poemas, lá eu publiquei meu primeiro poema no Correio Brasiliense, que era um poema protesto contra a Guerra do Vietnã. Eu imitava muito Picasso, Renoir. Minha mãe achava que eu era um gênio, que aquelas imitações eram lindas, mas eram horríveis. Mas mãe sempre exagera um pouco, quando não exagera muito. Então, eu achava que eu tinha, vamos dizer, um pendor especial, ou então uma vocação. Eu nem gosto dessa palavra, né, para as artes. E a arquitetura é o seguinte: quando você não sabe muito o que você quer fazer, quer estudar, você entra numa faculdade de arquitetura. Aí lá você descobre o que você quer ser, né? E só que isso é uma batalha, porque depois, para entrar na FAU, aqui na USP, eu tive que estudar para burro, foi difícil, tinha muito concorrente. Mas eu entrei e lá eu descobri que eu não queria ser arquiteto. E aí fiz outras coisas, eu trabalhei com jornalismo, dei aula em Taubaté, trabalhei como arquiteto um pouco, né? Mas eu queria mesmo era sair do Brasil. Autor de 4 romances, 3 deles vencedores do Prêmio Jabuti, maior concurso literário do país, Milton Atum é doutor em teoria literária. Seus livros já foram traduzidos para o espanhol, italiano, francês e inglês. Mais de 200 mil exemplares foram vendidos. Atum viveu em Barcelona, Madrid, Paris. Para mim foi fundamental eu me distanciar não apenas de Manaus, mas do Brasil, né? Sair mesmo daqui e experimentar, quer dizer, entrar em contato com outra cultura, falar outro idioma, quer dizer, ver o Brasil de longe. O meu sonho era morar em Barcelona, desde jovem, não sei porquê. Talvez pela arquitetura do Gaudí, talvez pelo Porto, por ser uma cidade portuária e, vamos dizer, aberta para o Mediterrâneo, por ser um dos climas mais agradáveis do mundo, pelo catalão, pela aquela vibração da Catalunha, e teria passado o resto da minha vida lá. Em Barcelona, eu comecei a escrever o relato, que é um manuscrito que andou comigo por muitas cidades, até Manaus, até eu voltar para o Brasil e terminá-lo em 86, por aí. Eu ainda tive que esperar uns 2 anos para ser publicado. Quer dizer, o relato tem muito a ver com o meu avô, com a morte dele, com as pessoas mais velhas que eu perdi quando estava longe de Manaus. Talvez seja o meu romance mais difícil né, para um leitor médio, eu acho que não encara o relato, porque são vários narradores, são várias vozes narrativas. Eu perdi muitos leitores por causa disso, mas não me arrependo de ter escrito o livro como ele saiu. Eu fiquei escrevendo outras coisas, fiquei pensando também, escrevendo contos, fiz traduções e não tinha muito tempo para escrever, mas a partir de um certo momento eu parei tudo para escrever Os Dois Irmãos. Então acho que são 2 romances muito marcados pela minha infância e pela minha juventude, vividas em Manaus. Dois Irmãos tem dezenas de edições, né, tanto de bolso como edição normal. E a partir daí eu fiquei, vamos dizer, mais conhecido por um público leitor de universidades, escolas e por muita gente que gosta de literatura, né? Quer dizer, isso me permitiu também viver daquilo que eu faço, do meu trabalho, o que é raro no Brasil. O Cinzas do Norte, eu acho que é já um romance, vamos dizer, que fala mais da minha geração. Depois vamos dizer, de 68, 70, quer dizer, é uma experiência que está mais próxima aos sonhos e às ilusões e desilusões da minha geração.
embora não tenha nada da minha vida em São Paulo nos anos 70, né? Eu desloquei tudo para Manaus naquela época, e também pela viagem, pelo périplo que esse personagem Mundo faz, né? Pelo Rio de Janeiro, Berlim, Londres, essa espécie de evasão, né? De muita gente da minha geração. Eu mesmo fui embora, as pessoas que saíram porque não aguentaram também ficar aqui, né? E saíram, alguns foram expatriados, não são exilados. Então, no Cinzas, eu acho que eu tento trabalhar esse conflito de uma geração, a posição do artista no Brasil daquela época, a quase impossibilidade de ser artista, né, nos anos 70, né? Esse drama que é esse conflito interior entre permanecer na província e ir embora, né, que também me tocou profundamente quando eu saí de Manaus, ainda jovem, e acho que é o drama de muitos jovens que saem do seu lugar. Então, acho que o fundo histórico e político, né, o conflito entre pai e filho, há várias relações de amor, do tio do narrador com a mãe do amigo. Então, é um romance que tem, vamos dizer, em que eu tentei evocar vários temas. Acho que a literatura ela transcende a realidade, né? Ela cria um mundo paralelo, um microcosmo paralelo, né? Uma outra realidade. E porque o mundo é muito caótico, a gente não consegue organizar. Se a gente olhar para o mundo, a gente, né, vai ver uma espécie de caleidoscópio. Acho que um romance ele trabalha vamos dizer, com um recorte da realidade. Ele monta um microcosmo, um pequeno universo ficcional que aparentemente pode ser incoerente e caótico, mas que no fim o leitor deve dar a impressão ao leitor de que ele leu alguma coisa, vamos dizer, muito coesa. Senão ele se perde totalmente, né? Agora, eu acho que a invenção vem de alguma coisa que foi vivenciada pelo narrador, pelo autor, né? Ou que foi sonhada, ou que foi vivida, porque você sempre paga um dízimo à realidade. Tudo que eu tenho guardado é totalmente impublicável, não dá para publicar. Nisso eu sou rigoroso e às vezes até teimoso, porque eu só publico aquilo de que eu gosto, né? Eu não publico nada, nem um conto, nem crônicas mesmo, que não valem a pena. Então, eu tenho textos longos de ficção que eu escrevi e percebi que não era o momento para publicar. São textos de fato enormes, né, que devem ser retrabalhados. Então, tenho vários, né, romances, vamos dizer assim, vários não, 2. Né? Talvez um deles tenha salvação, o outro nem com reza, não tem jeito. Mas eu acho que eu também não tenho muita vontade de publicar 30 romances. Tem muito livro por aí, fala da crise da literatura, o que há é um excesso de livros. Quando me pergunto sobre o futuro da literatura, o que me preocupa é a qualidade dos textos. Se no Twitter, no Facebook, no livro eletrônico, for um texto de péssima qualidade, isso para mim não tem a menor importância. Porque o Kafka, o Stendhal, o Machado de Assis, o Graciliano Ramos, serão os mesmos no livro eletrônico ou numa holografia. Você implanta um chip na tua cabeça com uma biblioteca do universo, com um comando aparece uma biblioteca na tua frente. Esse, para mim, é o limite, é o extremo, vamos dizer, do devaneio da loucura científica, tecnológica, né? Você projetar uma tela no espaço, pronto, você não precisa de mais nada. Você vai lendo lá Capitu, Proust, né? Você vai lendo só com o comando no ar. A literatura perdeu o seu grande valor simbólico, o enorme valor simbólico de uma cultura, de uma civilização,
que ela tinha até os anos, talvez, 80. Por várias razões. Primeiro que os meios de comunicação desprezam a literatura. Hoje qualquer um pode ser escritor, né? Você vê, fulano de tal publicou um livro. Já não há mais critérios de valor, julgamentos estéticos sobre essa ou aquela obra. O romance tem que ter o senso da história, o sentido da história. Não pode ser uma coisa solta, sem nenhuma experiência do autor e do seu tempo. É importante você saber ouvir, né? Muitas das crônicas que eu publiquei, inclusive no Terra Magazine, eu lembro a primeira crônica, eu pesquei na 25 de março. Né? Eu gosto muito do centro de São Paulo e gosto de alguns bairros, como Belenzinho, Cambuci. Né? Então, às vezes eu vou e fico passeando por esses bairros, que são lugares onde você vê vários tipos de pessoas que podem se transformar em personagens de crônicas. E às vezes você para, ouve uma história, bebe alguma coisa com alguém e fica ouvindo histórias. Eu não tenho pressa para publicar, né? Eu escrevo à mão. Até as crônicas que eu escrevo para o Caderno 2, para o Estado de São Paulo, são escritas à mão. Né? Eu tentei escrever à máquina, até escrevi, mas eu sinto que quando eu escrevo à mão, eu acho que eu sou mais inteiro. E eu acho que por incrível que pareça, eu sou mais rápido escrevendo à mão, embora ainda muito lento. Eu reescrevo tudo no computador, imprimo e fico brincando de corrigir. Eu faço 15 correções, vou imprimindo. Eu gosto disso, isso é que é bom na literatura. Aí depois acaba, e quando acaba dá um vazio, dá uma tristeza. Você tem que se envolver que nem você se envolve com uma história mesmo de amor. Porque escrever um romance ou um conto assim, de uma maneira fria, eu não acredito nisso. Eu acho que a literatura é algo passional. Às vezes eu acho que tudo isso é um manicômio, né? Mas é no manicômio que você encontra lugar, que você encontra, vamos dizer, a inspiração para escrever. Não é exatamente no céu, é no manicômio. No próximo programa, Ziraldo Alves Pinto, o criador da Turma do Pererê, do Menino Maluquinho, e um dos fundadores de O Pasquim, o irreverente jornal que revolucionou a imprensa brasileira. Toda essa nova geração acha que eu sou autor de livro para criança, não sabe que eu sou um artista gráfico. Eu tinha 3 escolhas, ou fazer literatura infantil, ou fazer O Pasquim, ou ir para os Estados Unidos. A editora não tem o menor interesse em continuar com a sua revista. Eu quase que, se tivesse janela no prédio, eu tinha pulado, porque foi o maior choque que eu recebi na minha vida.